Salve, salve galerinha, beleza? Bom, eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre Mindhunter, a série da Netflix. E aí galerinha, beleza? Bom, eu tô vindo pra falar com vocês sobre Mindhunter, é uma série da Netflix que eu acho que muita gente já assistiu. Ela saiu em outubro do ano passado na Netflix. Ela conta a história de dois agentes do FBI que eles começam a montar o perfil de um serial killer. Qual que é a premissa da história? Então você tem dois agentes do FBI que eles trabalham para um núcleo do FBI que faz ali o estudo dos criminosos, o estudo do comportamento do criminoso. E aí dentro dessa conversa ali, desse primeiro contato que eles têm, eles começam a analisar se eles não poderiam criar um perfil desse criminoso para você ter ali algumas perguntas, ter algumas ações chaves que você possa fazer para identificar esse tipo de criminoso que comete alguns crimes, vamos por assim, hediondos ou em série, enfim. Essa é a premissa da série. Com isso, então, você tem um cara chamado Holden, que é teoricamente o cara principal aí da série, né? O Holden Ford, onde ele é um agente que ele meio que trabalhou no campo e aí teve um problema lá, ele trabalhava naquela parte de negociação do FBI e aí bem logo no primeiro episódio, essa primeira cena da série, ele tá lá fazendo a negociação e tal, e aí não dá certo, o cara vai lá, dá um tiro na cabeça, mano, o crânio já jogado no chão assim, pesado. E aí ele volta lá pra dentro do FBI pra poder fazer a parte mais de aula, né? Lecionar sobre essa parte de comportamento. E ele encontra um cara chamado Bill Tench, que também dá aula sobre comportamento dentro do FBI. E aí é onde eles se unem e aí tem essa ideia aí, tipo, meu, vamos falar sobre o comportamento desses caras que fazem esses tipos de crime e assassinatos em série. Ainda não tem o nome, né, de serial killer, né, mas o futuro aí é chegar nessa parte. E aí eles querem traçar esse perfil desse criminoso. E, por exemplo, algumas perguntas que eles podem fazer dentro de entrevistas e tal. E para isso, o que eles fazem? Eles começam a entrevistar realmente serial killers. Então você tem aí, por exemplo, eles fazem entrevista com um cara chamado Ed Kemper, que se eu não me engano é o primeiro. Isso. O primeiro deles é o Ed Kemper, então ele vai lá na prisão, fazem uma entrevista com o cara. Eles vão fazer entrevista com mais dois serial killers, mas eu acho que o mais importante assim é o Ed, porque ele aparece no início, ele aparece lá no final da série ali para dar um fechamento. E é esse cara aí que eu acho que é o ponto. Por quê? Porque ele mexe muito com o Ford, com o Holden. E essa mexida aí acho que influencia tanto para ele ir para as próximas entrevistas, quanto um pouco o pensamento do grupo. Dentro aí da série você tem o Holden, você tem o Bill e você tem a Wendy, que também faz parte, ela já é uma psicóloga já, psicóloga não, né, mas ela também estuda sobre comportamentos criminais, mas mais uma questão acadêmica, digamos assim. Então ela também se une a eles aqui no FBI, o pessoal lá do FBI chama ela para ser chefe deles, mas ela não faz muito esse papel de chefe. Mas até aí também é uma das coisas que a gente vai ver na série. O Holden, ele tem um comportamento assim, digamos, muito imediatista, será que eu posso dizer assim? Ele não mede muito as consequências dos atos dele, ele age muito por impulso. Já o Bill e o Andy, eles são ali mais, são pessoa mais velha também, né? Então eles já têm mais aquele cuidado, aquele tato em fazer algumas coisas. E é isso que move a série. São os impulsos que o Holden tem em fazer algumas coisas, em tomar algumas atitudes que prejudicam ou talvez até ajudam o andamento aí desse mapeamento do serial killer. Tem um outro carinha também que ele aparece ali no meio da série, que ele vai fazer algumas coisas que também vão dar alguns desfechos para a temporada, que são importantes. O fato principal aqui da série é mais o entrosamento do Holden com o Bill, do Holden com a Debbie, a namorada dele até fim aí da série, do Holden e aí já um pouco mais também do Bill com a Wendy. Esse comportamento do Holden com cada um que vai te dar o tom aí dos episódios. Eu achei boa a série, vou falar que eu não gostei, mas eu esperava um final um pouco diferente, porque assim, enquanto eles estão fazendo os mapeamentos ali dos personagens, dos presos, né, dos prisioneiros, você vê que eles também têm algumas peculiaridades que eles falam dos prisioneiros. Ah, esse cara aqui, ele age de tal maneira porque ele tem esse comportamento, e você começa a enxergar esse comportamento também nos você fala, meu, será que esse cara, numa segunda temporada, ele vai se tornar um serial killer e tal? Então assim,
você vê essas ações acontecendo, você vê que o comportamento dos caras vão modificando, e alguns vão se tornando mais explosivos, outros um pouco mais contidos, mas você vê ali que tem alguma coisa que uma hora pode estourar, que é uma das coisas que eles falam, né? Esses caras, eles vão meio que guardando as coisas e do nada estoura. E você vê muito disso. E a única coisa que me deixa um pouco na série, assim, que eu não gostei muito, foi o final. Que você vê ali o Holden sempre fascinado pelos caras e tal. E Deus, você acha que o cara vai se tornar um serial killer e tal, né? E aí chega lá no final da temporada, ele tem um encontro lá com o Kemper. Spoiler, ele tem lá um encontro com o Kemper. O Kemper dá um apertão nele, assim, né? Tipo, só faltou falar que você é igual a mim, cara. Você é doidão igual a mim. E aí ele meio fica em choque, apavorado, até desmaia lá no final do episódio. Então eu não achei que fosse chegar pra tanto. Eu tava vendo o Holden ali, ó, subindo, crescendo, e eu achei que ele, ia ser um revés ali, entendeu? Ele ia entrar tanto na mente dos caras que ele ia se tornar um. Mas não foi o que aconteceu. Quer dizer, pode ser que isso seja o estopim. Dentro da série eles mostram em todos os episódios um carinha, que provavelmente vai ser um serial killer, mas eles não chegam a mostrar ele comentando nenhum crime. Mostram os desenhos lá no final, mostram algumas atitudes dele, então todo comecinho de episódio mostra alguma coisinha dele. Mas nada, em nenhum momento eles encontram com esse cara, então assim, deve ser aí a segunda temporada, deve ser uma caçada. Bom, particularmente eu acho que vale a pena você assistir, compensa, vale a pena. São 10 episódios. Os episódios não são dirigidos pelo mesmo diretor, então você tem ali aquela visão de anos 80, né? Porque a série se passa em tipo 1977, 1980, por aí. Então você tem aquela visão de carros antigos, roupas antigas, fala muito daquela coisa de hippie e tal, então você tem essa coisa de antiguidade aí. Então é bom você ter a visão de vários diretores sobre esses anos. Não são 10 diretores diferentes, até porque meio que você percebe que tem meio que um arco em cada coisa. Então, vamos supor, você tem um diretor ali que faz 2 episódios, um outro diretor faz 2 e assim vai. E eu acho que aí para uma segunda temporada você tem muito material. Você tem aí, como eu comentei, aquele final, ninguém, pelo menos eu não esperava do Holden. Você tem ali o Bill, que ele tem um problema com o filho adotado dele. Você tem um problema da Wendy, que largou a mulher dela para poder se juntar ao FBI e agora tá morando sozinha. Você tem o problema da Debbie, que se separa do Holden no final. Então assim, você tem muita coisa para poder desenvolver, e além do estudo que eles estão criando dos criminosos. Eles comentam muito de querer entrevistar o Mason, e até o final da primeira temporada eles não entrevistam, então pode ser que aí para uma segunda a gente tenha essa entrevista, o que deve ser muito bom, porque você é o maior serial killer, se eu não me engano, dos Estados Unidos, então deve ter muito material para você trabalhar com. Eu recomendo que vocês assistam. Se você gostou, se você tem alguma teoria que você acha que possa ter, algum assassino que você acha que eles vão entrevistar aí na segunda temporada, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, belezinha, galera? Fui!